nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 3 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E aqui, meus irmãos, neste capítulo de hoje, Paulo, ele fala sobre a nova aliança em Cristo, mostrando que o Espírito Santo é quem dá vida e não a letra da lei. Paulo também vai nos mostrar, nos ensinar que em Cristo nós temos liberdade e que todos somos transformados à imagem de Deus. Mas, meus irmãos, antes de a gente darmos início a esse estudo de hoje, como eu sempre peço nos vídeos, meus irmãos, antes de a gente começarmos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque, como eu falo nos vídeos anteriores, meu irmão, com cada vídeo, é muito importante o seu like, a sua inscrição e a ativação do sininho. Ativação do sininho porque o YouTube vai notificar os próximos vídeos que eu postar, e a inscrição para cada vez mais fortalecer esse canal, porque fazendo isso, o YouTube ele vai recomendar cada vez mais para mais e mais irmãos que têm interesse na palavra de Deus. Por isso, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Ótimo! Vamos agora iniciarmos o nosso estudo de hoje, que é o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nesses primeiros versículos, do 1 até o 3, Paulo, vamos ver aqui a carta de Cristo, que Paulo vai falar. A carta de Cristo. Dos versículos de 1 até o 3. Vamos ler aí. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele diz que os próprios coríntios, transformados pelo Evangelho, são a prova viva do seu ministério. E que eles, os coríntios, são cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E o que aprendemos aqui nesses primeiros versículos? Aprendemos, meus irmãos, que o maior testemunho de fé é a vida transformada de uma pessoa. O maior testemunho de fé é esse, é a transformação de vida daquela pessoa. Por isso que para a nossa realidade hoje, esses primeiros versículos aqui nos mostram que, mais do que palavras, nós temos que mostrar a nossa fé com atitudes que revelam Cristo em nós. É pelas nossas atitudes, mais do que as nossas palavras. Por isso que, se nós temos fé em Jesus, se nós temos fé em Deus, nós temos que mostrar essa fé com atitudes, e não só com palavras, não só da boca para fora, mas sim com as atitudes, porque são as atitudes que vão revelar essa fé em Jesus Cristo em nós. São as nossas atitudes. É isso o que esses primeiros versículos aqui Paulo está nos ensinando. Amém, meus irmãos? Vamos agora para os próximos versículos aqui, do 4 até o 6, onde Paulo vai falar sobre a confiança vinda de Deus. A confiança vinda de Deus. Vamos ver aqui, nos versículos 4 até o 6. Vamos ler aí. Dizemos isso por causa da confiança
que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele reconhece que a sua força não vem de si mesmo, mas ela vem de Deus. A força vem de Deus. E ele constata que a lei escrita, que mostra o pecado, com o Espírito, que traz vida e salvação. Por isso que ele contrasta isso, a lei escrita. Porque é a lei escrita que mostra o pecado, com o Espírito que traz vida e salvação. Por isso que é o Espírito que dá a vida. É o Espírito que traz a vida e que traz a salvação. É o Espírito Santo. Por isso que aprendemos aqui nesses versículos é que sem o Espírito Santo, não podemos viver a fé de verdade. Por isso, meus irmãos, que se nós, cada um de nós, não estivermos com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nem tente. Não podemos viver a fé de verdade, uma fé verdadeira, sem o Espírito. Sem o Espírito não conseguiremos. E é isso que Paulo está falando aqui. E para nossa realidade, esses versículos nos ensinam que nós temos que depender mais de Deus do que as nossas próprias forças. Temos que depender de Deus, meus irmãos. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos dá forças para continuar. E não a gente mesmo. Não. Mas sim Deus. É Deus. Por isso que temos que depender dEle. E não de nós mesmos, mas dEle. Porque sem Ele, nem tente. Por isso que peça, meus irmãos, ao Espírito Santo que guie as suas decisões diárias. Peça isso. Senhor, envia o Espírito Santo, Pai. Peça isso diariamente, meus irmãos, nas suas orações. Para que o Espírito Santo, ele guie vocês por onde vocês andarem. Nas suas escolhas, nas suas decisões. Peça ao Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos agora para os próximos versículos do 7 até o 11, onde vamos ver aqui a glória da nova aliança. Versículos do 7 até o 11. Vamos ler aí. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas, mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito, que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Meus irmãos, nesses versículos aqui, do 7 ao 11, Paulo, ele compara a glória de Moisés, cujo rosto resplandecia, o rosto de Moisés, após receber a lei, com a glória ainda maior da nova aliança em Cristo. Ele compara a glória de Moisés no Antigo Testamento e a glória de agora, de nosso Senhor Jesus Cristo.
ele compara. Por isso que a lei, ela mostra o pecado, ela mostrava o pecado. Mas Cristo, em Cristo, nós temos justiça e vida eterna. Por isso que ele compara a lei, a glória de Moisés, com a glória de Cristo, o de agora, a glória de agora. Por isso, meus irmãos, que aqui nós aprendemos que essa nova aliança em Jesus, a nova aliança em Jesus é muito mais gloriosa do que a antiga. A glória de nosso Senhor Jesus Cristo é muito maior do que a glória de Moisés de antigamente. Muito maior. Muito. Porque essa glória de Jesus, ela nos dá acesso direto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que a glória de Jesus é muito maior do que a glória de Moisés. E é por isso que Paulo, ele compara essas duas glórias, tanto a de Moisés como a de Jesus. Porque a de Jesus é muito maior porque dá acesso direto a Deus. E a de Moisés não. Amém, meus irmãos? Por isso que para a nossa realidade, esses versículos aqui nos mostram que nós temos que viver com gratidão, meus irmãos, agradecendo a Deus. Porque em nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus, nós possamos ter um relacionamento vivo com Deus. Nós temos um relacionamento vivo com Deus. E não apenas regras escritas, não, mas um relacionamento, uma comunhão viva com o nosso Criador. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos? Amém? Vamos agora continuarmos nesses penúltimos versículos aqui, do 12 até o 16, onde vamos ver aqui o véu retirado em Cristo. Do 12 até o 16. Vamos ler aí. E, porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, do capítulo 3, de 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo, ele fala do véu que ainda cobre muitos corações ainda hoje. Muitos corações. Impedindo essas pessoas que estão cobertas com esse véu, impedindo-os de compreender, meus irmãos, a palavra de Deus. E esse véu, ele só será removido por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele será só removido em Cristo. Somente em Cristo esse véu é removido. Por isso que aprendemos nesses versículos aqui que só Jesus, meus irmãos, só Jesus, ele pode abrir os nossos olhos para a verdade plena de Deus. Só Jesus é quem abre os nossos olhos. Só Ele. Por isso que tem muitos irmãos com esse véu que não compreende, mesmo compreendendo a palavra, mas não aceita a palavra. Mas só Jesus pode retirar esse véu. Que as pessoas começam a não querer aceitar a palavra de Deus, compreender a palavra. Mas que só Jesus é quem vai tirar esse véu, essa dureza do coração das pessoas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, se você sente dificuldade de entender a palavra, de compreender a palavra de Deus, ore para Jesus. Ore para Jesus, para que Ele remova esse véu e ilumine a sua mente e o seu coração. Às vezes tem irmãos que eu não sei entender a Bíblia, eu não compreendo a Bíblia. E aqui, meus irmãos, esse versículo está nos ensinando isso. Que você que tem dificuldade em aprender a palavra de Deus,
em compreender a palavra de Deus, ore para Jesus. Peça a Ele que ilumine a sua mente e o seu coração para você compreender a palavra. Porque só Jesus é quem vai retirar esse véu de você, da não compreensão da palavra. Amém, meus irmãos? E agora, para finalizar, nesses últimos versículos aqui, vamos ver nesses versículos 17 ao 18, a liberdade e a transformação no Espírito. Nos últimos versículos, do 17 até o 18. Vamos ler aí. Aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Meus irmãos, para finalizar o capítulo de hoje e esse estudo, Paulo ele encerra esse capítulo aqui mostrando que o Espírito de Deus nos dá liberdade e nos transforma cada vez mais à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que a vida cristã, ela é um caminho contínuo de transformação pelo Espírito Santo. A vida cristã é assim. Precisamos ser transformados, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Porque a vida cristã é um caminho contínuo, ela não para, continua. E cada vez que a gente continuamos, o Espírito Santo vai nos transformando, nos moldando. E cada vez mais nós iremos estar aparecendo à imagem de nosso Criador. Por isso, meus irmãos, que para a nossa realidade hoje, esses últimos versículos aqui nos ensinam que nós temos que abrir espaço, meus irmãos, para, na nossa vida, o Espírito Santo agir. Precisamos abrir espaço para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Porque Ele quer moldar o nosso ser, moldar a nossa pessoa para uma imagem não humana, mas uma imagem de Jesus, dia após dia, meus irmãos. É dia após dia. Por isso que o Espírito Santo ele transforma a gente, ele transforma o nosso ser. E por isso, para poder acontecer isso, nós temos, meus irmãos, que abrir espaço para o Espírito Santo agir dentro de nós. Porque só assim, o Espírito Santo agindo dentro de nós cada dia mais pareceremos a imagem de Jesus para esse mundo aqui. Amém, meus irmãos? E agora, para finalizar, o que aprendemos hoje nesse capítulo 3 aqui, aprendemos 5 lições hoje. Como a gente sempre aprende, meus irmãos, lições no fim dos capítulos. Aprendemos 5 lições hoje. Primeira lição, que nós somos essas cartas vivas de Cristo. Aprendemos que a verdadeira capacidade, ela vem de Deus e não das nossas próprias forças. Segunda lição. Terceira lição, que a nova aliança em Cristo é mais gloriosa do que a glória e a nova aliança de Moisés. Aprendemos hoje. Aprendemos que só Jesus é quem remove o véu dos nossos corações, o véu da incompreensão da palavra de Deus. Só Jesus é quem remove esse véu. Aprendemos. E por último, aprendemos que o Espírito Santo, ele nos dá liberdade e ele também nos dá transformação para dia após dia, nós cada vez mais parecermos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Foram essas 5 lições que aprendemos hoje nesse capítulo 3. E antes de finalizarmos, meus irmãos, como eu sempre faço no final dos vídeos, nos finais do estudo, eu peço carecidamente, meus irmãos, novamente, se inscrevam no canal e ativem o sininho, para não perderem os próximos vídeos que eu postar. E também, meus irmãos, para vocês ajudarem o canal a fortalecer e ao YouTube a recomendar cada vez mais para mais e mais irmãos que precisam ouvir a palavra de nosso Criador. Por isso que é muito importante tanto o seu like, tanto a sua inscrição e a ativação do sininho para esse canal, meus irmãos.
E compartilhe também, meus irmãos, esse vídeo para os seus familiares, seus amigos ou alguém que precisa ouvir essa palavra de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, meus irmãos, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos reunidos para mais um estudo da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus irmãos. Até lá!